Olá amigos, tudo bem com vocês? Estamos de volta aqui para o nosso resumo nesta sexta-feira, sextou, graças a Deus, semana longa, né? Dia 8 de agosto de 2025, mas estamos aí, final de semana, graças a Deus, já chegando aí os 2 dias que nós sonhamos, a semana toda para descansar um pouco, né? Mas vamos lá, olha, eu vi uma postagem interessante ontem do prefeito Eduardo Siqueira Campos. E aí a coluna do CT fez uma matéria a respeito do assunto, que ele discutiu corredor de transporte coletivo de Palmas com referência internacional em túneis. Vamos ver o que é isso. O prefeito Eduardo Siqueira Campos esteve reunido nesta quarta-feira com o engenheiro civil Tarcísio Barreto Celestino, ex-presidente da Associação Internacional de Túneis e referência internacional no setor. Vamos ver. O encontro teve como foco o projeto do Corredor do Transporte Coletivo de Palmas, uma das principais iniciativas estruturantes do município, abordou estratégias para eliminar gargalos, especialmente nas rotatórias, que concentram o tráfego central na região central. Deixa eu ver aqui. Olha, Celestino apresentou a proposta de um túnel subterrâneo na Praça dos Girassóis, considerado um projeto inovador que poderá transformar a paisagem urbana e evitar futuros congestionamentos com crescimento populacional da frota de veículos. Legal, muito bom, excelente ideia. Fato é que essas rotatórias precisam ter uma solução. Nos horários de rush está ficando complicadíssimo lá, né? E lógico que elas são uma beleza, elas dão um enfeitam e tal, mas tem que ser funcional. E essa pode ser uma saída, de você fazer túneis subterrâneos aí para evitar congestionamento nas rotatórias aqui de Palmas. Bacana, e além de tudo a cidade vai ficar ainda mais moderna, né? Muito legal, ótima solução aí, tomara que dê certo, né? Bom, vamos para o off. O vereador Carlos Amasta voltou à Câmara nessa quinta-feira e ele comentou por alto alguns assuntos que a gente estava esperando, sobre a questão da liderança do bloco parlamentar do governista, que é formado por Progressistas, Podemos, Avante, PSDB, MDB, PRD e PT, com 12 vereadores. Ele disse que essa escolha não é do prefeito e sim dos vereadores, mas que se o vereador Waldson da GESP, que é cotado para essa vaga, faz questão, ele diz o seguinte, abre aspas, quem sou eu para impedir que ele assuma a liderança desse bloco da maioria? Fique absolutamente à vontade. Aí depois deu ironizada, disse que não foi um bom líder, porque ele tem um entendimento diferente de democracia, porque ele diz que olha o que ele diz aqui. A partir dessa liderança eu achava que poderia exercer algumas coisas em benefício de todos nós, e vocês sabem que muitas vezes eu fiquei traumatizado porque, defendendo a maioria, alguém pontualmente não aceitava isso. A democracia, o pessoal não aceitava, então ele deu uma visão um pouco diferente da democracia, porque a maioria não aceitava, então ele não via isso como algo legal, pelo que eu entendi aqui, né? Bom, sobre sua passagem pela secretaria, Eduardo agradeceu ao prefeito Eduardo Siqueira Campos e também ao vice Carlos Veloso por tê-lo colocado à frente da pasta da zeladoria urbana na gestão fugaz. E o vereador diz que sua presença na zeladoria foi a cereja do bolo do bom trabalho que havia sido feito pelo ex-secretário Marcílio Ávila. E o Amasta garantiu que, olha só, que sem dúvida, sem lugar a dúvida, como ele diz, grande parte da boa aceitação do prefeito Eduardo Siqueira Campos se deve ao trabalho que a gente fez através do Marcílio na zeladoria e do vereador Carlos Amasta. Ou seja, se não fosse a Amasta e o Marcílio, o Eduardo não teria popularidade nenhuma, porque grande parte da popularidade, da aceitação, é por causa do Marcílio e do Amasta. Ei, Amasta, meu amigo Amasta, você é figurinha. Ele
Ele diz que vai dar sua versão da exoneração aos colegas, mas não na tribuna. Ele disse que até brincou, vamos esperar o nosso líder, o Walter Viana, pagar um almoço, um jantar, e eu vou contar a minha versão. E aí ele mandou um recado, eu entendi como um recado, né, meu amigo Amasta? E ele fala o seguinte, olha, que nos 20 dias que ele teve à frente da gestão, da secretaria, ele viu as coisas boas, ruins e muito ruins da gestão do Eduardo. E aí ele diz o seguinte, obviamente, se você é de situação, você tenta resolver tudo através do diálogo com a gestão. Quando você é oposição, você usa a tribuna para esses posicionamentos, né? Então, um recado aí a quem interessar possa, né? Mais ou menos nesse sentido aí, né? Eu acho que o Amasta tem sido um excelente vereador, isso aí é inquestionável, se movimenta muito, enfim, tem boas pontuações. Eu acho que eu sempre elogio, o pessoal fala, mas você elogia, eu elogio. O Amasta foi um grande prefeito, tá? Com todo, pode criticar o jeito dele, etc. Mas foi um grande prefeito, sim. No momento em que ele conseguiu resgatar o orgulho do Palmeiras, que estava em baixa naquele período, né? E ele deu realmente um ânimo para. Se você pegar, por exemplo, postos de saúde no período dele, muito elogiado, qualidade enorme. Enfim, ele foi um bom gestor. Eu acho que o Amasta ele é imprescindível para um bom debate público. Ele tem colaborações enormes, né? Mas aí tem o ego é o bicho, né? Mas é a figura. O Amasta é uma pessoa importante para a cidade. Eu acho muito importante para Palmas, sabe? Toda a crítica que alguém pode ter a ele. Mas tem o ego. Enfim, o advogado Vinícius Tundella deixou a presidência da Fundação Municipal de Esportes e Lazer de Palmas. Ele era a indicação do empresário técnico de futebol Vanderlei Luxemburgo, que é pré-candidato a senador, muito próximo do Eduardo, está no Podemos, né, como o Eduardo, e o Vinícius, eu apurei aqui que a saída dele é resultado do alinhamento com a presidente nacional do Podemos, a Renata Abreu, e o prefeito Eduardo Siqueira Campos. Ele vai ajudar a construir os projetos do partido no Tocantins e em outros estados, como já havia feito em 2024, visando as eleições do ano que vem. Essa é a informação que tem. Bom, o Ricardo Aires elogiou a medida do presidente da Câmara, Hugo Mota, de ameaçar de suspensão cautelar os bolsonaristas amotinados lá no plenário, né, que sequestraram o plenário. E ele elogiou, ele disse que em primeiro lugar precisa estar o povo, que o Brasil não pode ficar à mercê de motins em defesa de quem quer que seja, especialmente de personalidades políticas. Está certo o Ricardo Aires, ainda que esse presidente da Câmara é fraco, não tem pulso. Eu acho que se fosse o Arthur Lira ali não teria ocorrido, e se tivesse ocorrido, a solução seria rapidinho, como de certa forma fez o Alcolumbre, Davi Alcolumbre no Senado. A conversa que tem é que, por exemplo, o Girão teria tentado resistir quando ele mandou os caras saírem, e o Girão chegou a dizer que não saía, ele falou assim, se o senhor não sair, eu suspendo imediatamente o seu mandato. Rapidinho resolveu o problema. Então, assim, eu acho, inclusive está aqui o Alcolumbre, fez uma reunião com os líderes, e na frente dos bolsonaristas já avisou, falou assim, nem com as 81 assinaturas eu não coloco impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal. Nem com as 81 assinaturas. Isso tem que ter firme. Esse povo quer circo. Se você não tiver firmeza, eles vão continuar fazendo circo, né? Bom, uma informação preocupante que foi dado pelo UOL, que está dando exploração de terras raras no quilombo Calunga do Mimoso, lá no sul do Tocantins, fica entre Arraias e Paranã. É uma reportagem do UOL que trata de minérios usados na alta tecnologia e alvo de interesse dos Estados Unidos, e que, segundo o UOL, afeta aí ao menos 41 áreas protegidas na Amazônia Legal, entre terras indígenas, territórios quilombolas, unidade de conservação ambiental.
E o veículo, o UOL, ele informou que 3 processos de mineração da empresa Brasmet Exploration Participações Limitadas estão integralmente dentro da comunidade Calunga do Mimoso. Olha, isso é muito sério, sabe? Muito sério mesmo. Inclusive está aqui, ó, o vice-presidente da Associação Calunga do Mimoso, o Eudemir de Melo Silva, e ele está dizendo aqui que os quilombolas nem sabiam disso, ficaram sabendo disso pelo UOL. Não foram consultados. Isso é uma palhaçada, né? Isso é uma palhaçada. Olha, para ganhar dinheiro não vale qualquer negócio, não. Olha, não sou dessa tese, eu sei, você é poliana, pode ser. Não vale qualquer negócio. Ainda mais quando você desapropria uma comunidade quilombola, quando você coloca em risco a vida do planeta, como querem fazer com o PL da devastação. Eu sou contra, extremamente contra mesmo, sabe? Eu acho que nós temos que pensar a sobrevivência da raça humana, a sobrevivência e a garantia dos direitos das pessoas que ocupam áreas e não vir com dinheiro, comprando licenças, comprando parlamentares para aprovar isso, provar aquilo, para destruir a natureza, desalojar pessoas que estão, às vezes, séculos num lugar. Isso é um absurdo, isso é uma desumanidade, né? Isso é enfim. Bom, também trouxe aqui que o governador Wanderlei Barbosa exonerou algumas indicações da deputada estadual Jana de Valcari para o Estado. Entre elas, o ex-vereador de Palmas, o Felipe Fernandes, foi exonerado. Ele era assessor especial técnico lotado na Secretaria do Esporte e Juventudes. Os aliados, eu conversei com os aliados da Janad, que me disseram que ainda estão tentando entender o ocorrido, por que ocorreu isso aí. Lembrando que a Janad foi a candidata, defendida com muito ardor pelo governador Wanderlei Barbosa nas eleições de Palmas do ano passado contra o Eduardo Siqueira Campos, né? Mas agora ela está caminhando para apoiar a Dorinha, para governadora, e o candidato a governador nesse momento, do governador Wanderlei Barbosa, é o presidente da Assembleia, Amélio Caires. Não estou dizendo que pode ter uma relação uma coisa com outra, às vezes é uma decisão técnica, não sei, como o pessoal da Janad mesmo disse, está tentando entender o que aconteceu, né? E o interessante aqui foi o desabafo do deputado estadual Jorge Frederico, enigmática nas redes sociais na manhã dessa quinta-feira. Olha só a frase dele. A verdade sempre aparece. No meio político não adianta vender imagem ou prometer o que não é real. Mais cedo ou mais tarde o povo descobre quem é de verdade e quem é só embalagem. Vamos seguindo sempre com posicionamento e trabalho de verdade. E quem será o destinatário? Eu fiquei muito curioso para saber do meu amigo Jorge Frederico, quem que é o destinatário dessa mensagem enigmática que ele mandou aí, né? Bom, e para a gente encerrar, pessoal, um lembrete importante. Olha, Tocantins terá dia D da vacinação contra o sarampo em todos os 139 municípios nesse estado. Vacinem seus filhos, não dê ouvido a gente ignorante, gente imbecil, que é anti-vacina. Essa gente aí é a gente que vive na Idade Média, os neandertais, vivem lá na cidade das cavernas. Vamos levar os filhos para vacinar. Olha, o sarampo é preocupante, gente. Está aumentando muito o número de casos. Existe uma preocupação enorme, né? E não deem bobeira. Depois de chorar não adianta, sabe? Vacina não se brinca, vacina contra tudo. Olha, a ciência evoluiu muito. Essas vacinas são resultado de pesquisas de séculos de pesquisa, de evolução de pesquisa. Não tem como aí pegar um imbecil de rede social e leu lá uma bula e viu na bula que é uma possibilidade de efeito colateral. Olha, toda a bula tem prescrição de possíveis efeitos colaterais. Aí o imbecil pega lá e fala assim, olha, mas essa vacina pode ter tal coisa, porque está aqui na bula. Mas isso são casos mínimos, há possibilidade. Todo remédio, um Doril, um paracetamol pode dar um efeito colateral em alguém. Agora, não deixe de vacinar. Não se deixe levar por gente ignorante, imbecil, atrasada. Vacina é ciência e salva a vida, tá bom? Abraço a todos, bom final de semana e até segunda-feira.